Dando continuidade, então, aqui ao nosso estudo da teoria qualitativa, só relembrando, né, a gente está tratando aqui, então, do sistema linear, tá? Aqui eu estou colocando o sistema linear numa forma matricial, e o que a gente fez aqui nas aulas passadas, né, foi propor soluções desse tipo aqui, né? C1, C2, exponencial de lambda t, e aí quando a gente tomava a derivada aqui desse vetor, né, digamos assim, a gente obtinha coisas do tipo e lambda t vezes lambda, né, e substituindo então aqui nessa equação, né, a gente chegava então no caso em que A menos lambda I vezes x, né, era igual a zero, né? Então, a gente usava essa condição aqui para indeterminar esse sistema, né, e obter soluções diferentes da trivial aqui, né, para obter o vetor aqui como um vetor x, né, diferente da solução trivial. E aí a gente concluía que a partir dessa condição aqui, né, quando a gente fazia essa condição, que na verdade ela dava origem a algo desse tipo aqui, né, A, B, C, D menos lambda, né, o determinante disso aqui tinha de ser igual a zero. Quando a gente fazia esse determinante, a gente obtinha então uma equação do segundo grau, né, que era chamada do nosso polinômio característico, né, que está expresso aqui embaixo. Eu vou só colocar aqui a lambda ao quadrado menos traço de A, né, uma forma de a gente escrever isso aqui, mais o det de A, que é igual a zero, né? Então, a gente sabia que a partir da solução desse polinômio característico, dessa equação do segundo grau, a gente obteria os valores de lambda aqui e de C1 e C2 que iriam dar para a gente, então, essa solução, né? Primeiramente, os valores de lambda, né, que são os autovalores dessa matriz A, tá certo? E aí a gente estudou na aula passada o caso em que a gente estava estudando aqui o caso em que o delta era maior do que zero, né? Então a gente tinha duas raízes reais e distintas, né? Então a gente estudou esse caso aqui na aula passada, e hoje o que a gente vai fazer é esse caso aqui, né? Então o delta aqui sendo menor do que zero, né? E o delta, então, como eu falei, né, o discriminante ali é o traço de A, né, menos 4 vezes o traço de A, aqui faltou ao quadrado, né? Traço de A ao quadrado, né? Menos 4 vezes o determinante de A. Então, vamos hoje analisar o caso em que isso aqui é menor do que zero, tá? E nesse caso, a gente sabe que quando a gente tirar a raiz quadrada aqui, né, do discriminante, a gente vai obter um número complexo, né? A gente sabe que nesse caso aqui, isso é um número complexo, então tem uma dificuldade aí, porque a gente está procurando soluções reais, né? Quando a gente propõe esse tipo de solução aqui para o nosso problema, o que a gente quer são soluções reais, porque a gente está trabalhando no R2. Então, se eu apresento uma solução, né, que seria aqui um alto valor complexo para o meu problema aqui, fica difícil eu interpretar o que significa, tá? Mas a gente vai ver como resolver esse problema, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o uso de algumas considerações sobre variáveis complexas, né?
depois a gente pode demonstrar alguma coisa, mas a gente sabe, né, que, por exemplo, quando a gente está lidando com um número complexo, numa equação do segundo grau, se uma raiz aqui, né, eu vou chamar isso aqui, essa raiz aqui, então aqui com o termo positivo, né, seria aqui lambda', né, eu estou chamando lambda', então seria traço de A sobre 2, né, mais raiz quadrada de delta sobre 2, né? Então isso aqui para mim eu vou chamar de alfa mais beta I, tá? Onde I é igual a raiz quadrada de menos 1, né? Porque a gente sabe que como isso vai dar um número complexo nessa raiz, a gente pode expressar então um número complexo sempre utilizando aqui o I, né? O menos 1. Então, no caso aqui, o B vai ser um número real, tá? Alfa e beta pertencem aos reais, né? Mas eu posso escrever essa raiz dessa forma. Só que a gente sabe que se essa é uma raiz aqui, o conjugado dela também é uma raiz, né? Então, essa é uma propriedade de raízes complexas, né? Como a gente está lidando com um polinômio de segundo grau, a gente tem no máximo duas raízes, e se essas raízes forem complexas, então, por exemplo, se esse número é uma raiz daquele polinômio, então o conjugado dele também vai ser, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é isso, né? Que se o lambda' é alfa mais beta I, então o outro alto valor vai ser alfa menos beta I, tá certo? Então eu vou partir desse princípio aqui, tá certo? E aí o nosso desafio aqui qual é? Porque olha só quais eram as soluções que a gente estava propondo, né? A gente estava propondo algo desse tipo aqui, tá? E se eu estou com uma proposta dessa, né? Então, por exemplo, se eu tomo aqui lambda' igual a alfa mais beta I, o que acontece aqui, né? O meu x de t, né? Vou chamar até aqui ser um linha assim, né? Para denotar que é o autovetor associado a esse alto valor, né? Ele seria algo do tipo e exponencial, né? De alfa mais beta I elevado a t, tá certo? Então, no final das contas, né, esse meu alto valor seria algo assim, um C1', né? E eu sei que a exponencial, né, eu posso escrevê-la aqui dessa forma, né? É uma propriedade aqui da exponencial, então eu ficaria com algo assim, ó, I beta t, tá certo? Essa seria, digamos assim, uma solução. E como eu falei anteriormente para vocês, o problema dessa solução é que eu estou apresentando aqui meu alto valor como sendo função de algo que função aqui, uma exponencial, né, de um número imaginário aqui, tá certo? Então, a gente vai ter de saber como lidar com isso, né? E o nosso primeiro ponto de partida aqui vai ser o seguinte, tá? Para a gente lidar com essa situação, então a gente vai usar a famosa fórmula de Euler, tá? E o que diz a fórmula de Euler, né? Eu já vou escrever aqui de uma forma conveniente, né? Que a fórmula de Euler ela diz o seguinte, que eu posso escrever a exponencial então aqui, né? De beta t da seguinte forma, é o cosseno de beta t mais i vezes o seno de beta t, tá? A demonstração da fórmula de Euler é dada utilizando o teorema de Taylor. Então eu vou aproveitar quando a gente for fazer o teorema de Taylor para o caso
de função real, né, que é um bom caso, um bom ponto de partida. Então eu vou aproveitar e fazer como exemplo, né, utilizar tanto a expansão de Taylor da exponencial quanto da função cosseno e seno e vou mostrar então que vale essa relação aqui, tá? Então por enquanto eu vou pedir para vocês que acreditem nisso, tá? E se isso é verdade, o que que acontece, né? Aquela minha solução lá que eu tinha escrito assim, né? X de t, ó. Essa solução aqui que eu escrevi aqui, né? C1', né? C1' exponencial de lambda de t, né? Vezes, né? Aqui vezes, né? Desculpa, vou apagar isso aqui, tá? Vezes a exponencial, né, de e beta t, né, olha aqui, né, aparece exponencial aqui. Eu posso escrever agora dessa forma, né, cosseno de beta t mais i seno de beta t. Né? Da mesma forma, né, a solução para y aqui que eu estou procurando, né, na medida que eu estou tratando com esse vetor aqui, deixa eu só consertar isso aqui, né? Aqui é alfa, tá? Não lambda aqui, né? Aqui é alfa, tá? Alfa t, né? Claro, né? Alfa t, tá certo? Aqui também alfa t, né? Então eu ficaria com algo desse tipo aqui, né? Tá certo? Mais i seno de beta t, tá? Então isso aqui já é uma primeira mudança que eu estou fazendo aqui, mas a princípio isso não resolve totalmente o nosso problema, tá? Por quê? Porque, olha aqui, ó, né? Por mais que eu tenha, claro que eu acho que é mais intuitivo, né? Eu escrever a exponencial de um número complexo dessa forma aqui, porque já me dá a visualização aqui de que eu vou ter um comportamento periódico, né, nessas soluções, já que eu tenho a soma de um seno e cosseno aqui, mas mesmo assim eu não sei, né, aqui no plano R2 aqui, eu não sei onde está o i, né, o i não faz parte aqui do R2, então eu não consigo uma caracterização dessa solução aqui no R2, por enquanto, tá certo? Mas vamos seguir um pouco adiante, fazendo aquilo que a gente fez em relação ao caso real, né? Porque quando a gente chegava, então, nessa solução aqui, né? Quer dizer, quando a gente obtinha, então, esses autovalores aqui, no caso, então, a gente está tratando com esse alto valor, o que que a gente fazia lá quando o discriminante era positivo, né? A gente voltava então nessa equação aqui, ó, né? A gente voltava nessa equação para achar os autovetores associados, tá? Então vamos fazer isso. O que que acontece, né? Eu tô tomando então, eu tô com esse autovalor aqui, tá? É o autovalor. E a minha proposta agora é voltar nessa equação aqui, ó, tá? Nessa equação aqui, né? Onde eu vou ter o C1' e o C2' e achar o autovetor associado a esse alto valor, tá certo? Então, como é que ficaria aqui? Eu vou só passar aqui para a próxima tela, né? Para a gente ficar com a visualização melhor disso. Então, eu teria A, B, C, D aqui, né? Menos o meu alto valor aqui, ó, é alfa mais beta i, 0, 0, alfa mais beta i, né? Tudo isso multiplicado então aqui do C1, C2, né? Linha, tá? Tudo isso igual a 0, 0. Tá? Então, no final das contas, né,
aqui eu tenho a matriz identidade, eu multipliquei pelo lambda da linha, né? O lambda da linha para mim é alfa mais bi, tá? Então, é isso aqui que eu estou fazendo, tá? É nada mais do que essa equação. E aí o que acontece aqui? Eu vou ter A menos alfa mais bi, né? Tá certo? B, C, D menos alfa mais bi, né? Isso aqui é C1', né? C1', C2' igual a 0, 0. Né? Igual a 0, 0. E aí o que acontece aqui, né? Tá certo? O que acontece aqui, né? Eu tenho duas equações, né? Uma equação vai ser alfa menos alfa mais bi, né? Vezes C1', né? Aqui isso vezes C1', mais B, C2' igual a 0, tá certo? E a outra é C, C1' mais D menos alfa mais beta e C2', né? E a ideia continua sendo a mesma, né? Eu posso tanto olhar para essa equação como essa, porque a ideia aqui é que elas são linearmente dependentes, né? Então eu vou olhar para a primeira equação, tá? E aí é aquela história também que a gente tinha lá no caso real. Eu tenho um grau de liberdade, né? Então, por exemplo, aqui, olhando para essa equação aqui, eu posso fazer que faça C1', por exemplo, né? C1' igual a 1. Tá? Se C1' é 1, eu obtenho C2', né? Como sendo alfa menos alfa mais beta i, né? Tudo isso dividido por B, tá certo? Eu simplesmente, só que aí vai inverter aqui o sinal, né? Isso ficaria menos aqui, tá? Então esse é o C2', então seria alfa mais beta i menos A sobre B, tá certo? Que eu passei para cá, né? Então vai ser menos B aqui, tá? Então eu tenho um autovetor aqui, tá certo? Um autovetor aqui associado a esse autovalor, né? É esse aqui, né? 1 alfa mais beta i menos A sobre B, tá certo? Então, o que eu posso fazer agora, né? Eu posso voltar então nessa, olha aqui as soluções que eu tinha obtido, né? Usando a fórmula de Euler, né? Eu precisava determinar então o C1' e o C2'. Então, o que eu fiz aqui, né? Usando aquele, vou aproveitar isso aqui, tá? Eu estou usando o fato de que o C1' é igual a 1, tá? Então, isso vai ficar E de alfa t, né? Cosseno de beta t mais I seno de beta t, tá? E vou usar o fato que C2', né? Alfa mais beta i menos A sobre B, né? Então vai ficar o que aqui, né? Ficaria assim, alfa mais beta i, né? Alfa mais beta i sobre A menos B sobre A, né? Vezes isso aqui E alfa t cosseno de beta t mais I seno de beta t, tá certo? Então, eu teria, digamos assim, essas duas soluções, né? Aqui eu estou considerando então o C2' sendo esse valor aqui, né? Só conferindo aqui, né? Então olha aqui, alfa mais beta i sobre B, né? Alfa mais beta i, então aqui está errado, né?
Então, seria alfa mais beta I sobre B menos A sobre B, né? Então, aqui é B menos A sobre B, certo? Então, aqui B menos A sobre B. Então, esse é o C2' que eu estou usando aqui, né? Alfa mais beta I, que foi um autovetor que a gente achou. Tá? E aí, eu vou, então,